Gálatas, capítulo 5, nos versículos 13 até o 26, é o que nós vamos ver hoje. Dá um tempinho para todo mundo achar. Aí, ó, tá na tela também, ó. O pessoal tá profissional já. Quem não trouxe Bíblia, quiser acompanhar ali no telão, fica à vontade. Todo mundo achou? Se não achou, só acompanhar ali na tela. Gálatas 5, versículos 13 a 26. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, para serem livres, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem, se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Amém? Até aqui, quero convidar você a baixar sua cabeça novamente e a orarmos antes de começar o nosso momento da palavra. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque nós podemos agora refletir, Senhor, sobre a Tua palavra, refletir sobre aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Pedimos agora, Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha a liberdade em nosso meio, Pai. Que o Senhor venha de forma poderosa falar aos nossos corações, assim como estava no momento do louvor, Pai. Que esse momento abençoado, gostoso, continue, Senhor. Que Tu fale ao coração de cada um aqui, que Tu trabalhe realmente as mentes de cada um aqui, Senhor, e que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade no nosso meio, Pai. Senhor, nós repreendemos qualquer tentativa do inimigo, Senhor, de atrapalhar esse momento. Senhor, lançamos fora mesmo qualquer tentativa dele de incomodar, de querer fazer o seu show aqui, Senhor. Nós realmente declaramos a Tua vitória, Pai, e declaramos que o inimigo não tem lugar aqui em nosso meio para tentar causar algum estrago, para tentar fazer alguma bagunça ou coisa do tipo, Senhor. E nós te agradecemos porque sabemos que o Teu Espírito já está aqui e que o Senhor vai falar aos nossos corações nessa noite, Pai. Amém. Amém. Queridos, esse evangelho livre da lei que Paulo prega, ele é comprovado pela fertilidade ética. Então, quando existe uma ação ao redor desse evangelho, quando existe algo que nos leva a viver ele, quando nós entendemos o que o evangelho nos diz, a ética moral, a ética comportamental, aquilo que nós vivemos como pessoa, precisa ser transformado por esse evangelho, precisa ser transformado por aquilo que a gente lê. Paulo, então, inicia esse trecho chamando os Gálatas ao entendimento do quê? De que agora as leis, as regras que antes regiam ali os caminhos deles, não continuam os mesmos, não são as mesmas coisas. O povo da Galácia ali, né, que é o que é chamado os Gálatas, é o povo de uma região específica da Galácia, eles queriam viver conforme a lei. Paulo vai dizer um pouco antes ali que eles andavam bem, que eles praticavam bem as coisas, que eles faziam de forma correta o que precisava ser feito, mas que agora essa busca, né, da lei, de viver a lei, principalmente as leis judaicas, né, então a circuncisão, a guarda do sábado e várias outras regras que os judeus impunham, estava começando a entrar no meio dessa comunidade e começava então a se tornar um perigo ali. Essas questões de legalismo, né, de práticas do legalismo, de práticas do judaísmo, né, elas se tornam secundárias quando aplicadas à graça do Senhor. Elas se tornam questões à parte, questões que são deixadas de lado quando nós, então, confrontamos essas práticas com a graça de Deus, com a graça do Senhor Jesus. É isso que Paulo está falando. Por isso, então, aqueles que quisessem continuar vivendo conforme a lei seriam julgados conforme a lei.
Se você quer, então, viver pela lei, você será julgado pela lei. E quem quer viver pela graça é julgado pela graça. É isso que Paulo está falando. Quem vive pela lei precisa cumprir com a lei. Quem vive pela lei precisa, então, colocar isso como requisito em todos os aspectos. E a Bíblia deixa muito claro que quem descumpre com um aspecto da lei, descumpriu com toda a lei. É isso que Paulo está falando para o povo de Gálatas. Vocês querem, então, viver pela lei? Vocês cumpram com toda a lei. Vocês cumpram com todos os aspectos restantes da lei, pois eles ainda estavam vivendo debaixo dela. Se eles querem cumprir, né, e o principal ponto aqui que Paulo estava combatendo, né, um dos principais era a questão da circuncisão. Então, os judeus estavam lá ensinando os gentios, né, aqueles que não eram convertidos, e falando, não, vocês precisam da graça da salvação, mas vocês precisam se circuncidar, porque se não forem circuncidados, não serão salvos. Né? E Paulo está falando, olha, isso não é graça, isso é lei. Se nós vivermos pela lei, nós vamos ter que praticar, então, todos os aspectos da lei. Paulo começa falando, vocês são livres. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, no versículo 13. Vocês foram chamados para serem livres, não para ficarem presos debaixo de aspectos da lei, debaixo de regras da lei. Vocês foram chamados para viver a graça do Senhor. Entendam isso, Paulo está falando aos Gálatas. Agora existe liberdade, não é mais peso, não é mais carga, não é mais um jugo. Nós não nos tornamos cristãos, assim como os nossos irmãos lá naqueles tempos, para receber mais uma carga a ser carregada. Nós não aceitamos a Cristo para receber mais peso e regras e normas para serem levados e seguidos. Nós recebemos a Cristo e com isso recebemos uma graça. E essa graça que nos salva, essa graça que nos faz viver com o Senhor. Entender essa graça é o que nos faz andar em intimidade com o Senhor e nos leva à salvação. Então esse conceito, queridos, de que nós somos livres da lei, de que nós somos livres das regras da lei, principalmente de regras de uso e costume, né? Que era o que o povo judeu ali estava querendo impor, estava querendo ensinar. Ele existe, ele impera, né? Nós vivemos pela graça. E isso é algo que vai sendo desenvolvido por todo o Evangelho. E Paulo fala muito sobre isso, né? Se nós formos ler o livro de Romanos, Paulo fala muito sobre o contraste da lei com a graça, né? Romanos 7, principalmente, um capítulo difícil, às vezes, de entender, porque Paulo está falando sobre esse contraste da lei com a graça, de que muitos querem viver pela lei, mas nós precisamos viver pela graça, nós precisamos compreender a graça do Senhor. Então, esses grupos judaizantes, esses até inclusive filósofos, que tentavam impor regras para a igreja, são combatidos por essa carta de Paulo aos Gálatas. Só para a gente ter um pequeno panorama, né, um pequeno plano de fundo sobre o que está acontecendo. O povo de Gálatas, da Galácia, vivia o evangelho de forma fiel, de forma correta, mas começou a se desviar por causa de uma visão legalista, que entendia que as regras eram mais importantes do que a graça, de que cumprir aspectos ritualísticos eram mais importantes do que andar com o Senhor, do que a circuncisão, que a guarda do sábado e outros aspectos era o que levaria eles para a salvação. Enquanto Paulo fala, não, vocês são livres, andem agora em liberdade. É muito interessante alguns pontos que Paulo vai trazer para a gente, e eu queria separar esse trecho aqui de Gálatas 5, 13 a 26, em 3 pontos, para a gente poder entender melhor como a gente pode compreender essa carta aos Gálatas e o que Paulo estava querendo dizer para ele e como isso serve para a gente, né? Como isso nos ensina, como isso então trabalha o nosso coração. O primeiro ponto, queridos, no versículo 13, é que Paulo vai dizer, não crie uma desculpa para o pecado. Ali no versículo 13, Paulo diz, não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Não usem da liberdade para achar desculpas a fazer o que vocês querem. Não usem da liberdade para fazer a vontade de vocês. A liberdade é muito boa, né? É excelente ser livre. O problema é que tem uma manchinha no coração humano chamado pecado. E esse pecado é um problema. Porque esse pecado, ele quer utilizar a liberdade, ele quer se aproveitar da liberdade para nos corromper, para nos fazer viver de forma errada, de forma lasciva, de forma a se desviar do Evangelho. E Paulo então fala isso, vocês são livres, porém, não usem da liberdade para dar ocasião à carne. Não usem da liberdade para justificar os pecados de vocês. Não usem da liberdade para justificar aquilo que vocês fazem de errado. Eu faço isso porque eu sou livre, né? E a gente sofre com o nosso nome, né? Igreja Evangélica Livre. O pessoal acha que a gente é livre que pode fazer qualquer coisa, né? E não é isso, queridos. Não é isso que nosso nome fala. Não é por causa disso que nós somos livres, né? Nós somos livres porque fomos libertos do pecado. Queridos, não usem da liberdade para dar ocasião à carne. Não usem da liberdade para buscar o pecado.
Esse pecado, queridos, muitas vezes corrompe o coração humano, e é por isso que Paulo, então, exorta os Gálatas, é por isso que Paulo exorta eles a cuidarem com isso. É muito fácil nós cairmos na corrupção do nosso eu, do nosso coração, das tentações que nós temos em nós, e de querer viver uma vida de pecado, uma vida de dar ocasião. E essa palavra ocasião, ela é muito interessante. Se a gente for olhar lá no grego, né, que é o texto original que foi escrito a Bíblia, ocasião tem a ver com ser uma base, né? O termo usado ali seria, deixa eu olhar para não falar errado aqui, aformé. Aformé é o texto lá no grego. E essa palavra no grego, ela é como se fosse uma base militar. Ou seja, é um ponto de partida para uma missão, é um ponto de partida para nós irmos para algum lugar. E normalmente era usado em caráter militar, como se fosse uma base militar. Então, o que Paulo está falando? Não usem a liberdade para dar uma base para o pecado. Não usem da liberdade para dar um centro de missões do pecado, da onde ali ele vai querer fazer as suas coisas. Não usem a liberdade para dar um lugar da onde o pecado pode ir, onde ele faz o que ele quer. É isso que Paulo está falando, queridos. Muitas vezes nós usamos essa desculpa de sermos livres para fazer o que a gente quer. E ali o pecado então faz a sua base, constrói a sua casa, né, constrói uma mansão ali, e dali o pecado faz o que quiser na nossa vida e age por todos os lados, em todos os sentidos. Por quê? Porque eu sou livre, né? Se eu sou livre, eu posso fazer qualquer coisa. Não é isso que Paulo está falando, queridos. Vocês são livres, porém, não usem da liberdade para dar espaço para o pecado. Não usem da liberdade para que o pecado faça movimentos de ataque, né, contra o nosso ser, contra a nossa vida. Esse espaço, então, criado pela liberdade, ele precisa ser preenchido de alguma forma. Se nós somos livres agora, se o pecado foi retirado de nós, se nós não somos mais escravos do pecado, esse espaço deixado pelo pecado e pelo mal precisa ser preenchido de alguma maneira. Ele precisa ser preenchido de uma forma diferente, contrário. Se nós não preenchermos esse espaço, as obras da carne, que é o que Paulo está falando, vão retornar e vão começar de novo a querer agir através de nós e vão novamente querer tomar conta da nossa vida. A sugestão de Paulo, então, é bem interessante, né? Quando a gente vai ler ali o versículo 13 ainda, desculpa, eles falam ali, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, então ele fala, não sejam escravos da carne, não sirvam às vontades da carne. Mas ao contrário, o que é ser ao contrário? Sirvam uns aos outros mediante o amor. A sugestão de Paulo, então, para a gente não ser escravo do pecado, é ser escravo uns dos outros. A sugestão de Paulo, então, é, vocês são livres, agora se tornem escravos. A sugestão de Paulo é falar, porque vocês eram escravos, foram chamados à liberdade, agora vocês mesmos se fazem escravos. Parece uma coisa meio maluca, né, o que Paulo está falando. Mas essa é a sugestão de Paulo, queridos. Para que vocês não tenham, então, espaço para fazer as suas vontades, a vontade da sua carne, cometer os seus pecados, os seus erros, se submetam uns aos outros, se submetam à vontade do Senhor, se submetam a fazer aquilo que a Bíblia quer e se tornem escravos desse Senhor, se tornem escravos de Jesus, do Senhor Jesus Cristo, e se tornem escravos uns dos outros. Essa sugestão absurda de Paulo é o que vai funcionar na nossa vida, queridos. Quando nós somos chamados à liberdade, nós somos chamados para ser livres, para servir uns aos outros, para ser bênção na vida uns dos outros, para ajudar uns aos outros. Então, a primeira mudança interna, queridos, que nós devemos permitir que o Senhor faça em nós, é que pelo amor nós nos tornemos escravos. Por amar a igreja, por amar as pessoas e por amar ao Senhor, nós nos tornamos voluntariamente escravos uns dos outros. Nós, então, saímos da escravidão do pecado para nos tornar servos, escravos uns dos outros aqui. E é isso que é assim que funciona a igreja, queridos. Igreja é um servindo ao outro, igreja é um ajudando o outro, igreja é um sendo, né, um companheiro do outro. Nós já falamos sobre isso, né? Na igreja, o cara rico serve ao cara que não tem dinheiro, né? O médico ajuda o pedreiro. Na igreja, as coisas que tem no mundo não são importantes, né? Não é porque, sei lá, vinha o prefeito aqui, todo mundo vai servir a ele. Dentro da igreja, um serve ao outro, queridos. Dentro da igreja, todos são servos uns dos outros. Eu sou servo de vocês, vocês são meus servos e nós nos ajudamos mutuamente. É assim que funciona a igreja. Igreja é um corpo que serve em amor, que serve por causa do amor, que serve porque nós somos livres, que é escravo por causa da liberdade. Um segundo aspecto interessante, queridos,
e é algo que realmente acontecia, né? E Paulo destaca, até de forma sarcástica ali no meio dos Gálatas, é uma briga irracional. Ele vai dizer ali no versículo 15, versículo 15, mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Parece meio maluco, né, a gente lê assim, mas Paulo estava sendo até sarcástico. O que Paulo está falando aqui? Paulo está falando, vocês estão brigando uns com os outros, e vocês estão parecendo até uns cachorros que estão brigando e se mordendo e se arrancando pedaço um do outro. Vocês parecem irracionais naquilo que vocês fazem. Ao invés de servirem uns aos outros, vocês estão brigando entre vocês. E aí ele vai dizer, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por quê? Porque quando uma briga começa, né, um com o outro ali, a gente vê às vezes essas brigas de cachorro no meio da rua ali, no final sai um chorando para cada lado, né? Ninguém sai muito vencedor ali, sai todo mundo machucado. E é isso que Paulo está falando. Se dentro da igreja começar a ter briga, se dentro da igreja começar a ter arranca-rabo, discussão, um ir contra o outro, no final ninguém vai sair vencedor, queridos. No final sai todo mundo destruído. Sai todo mundo quebrado e a igreja sai destruída. Então não sejam insensatos, não ajam de forma insensata, não façam coisas insensatas. Aqueles então que antes escolhiam amar, que escolhiam acolher, que escolhiam ajudar, né, e que pensavam ser esse o caminho mais sábio, agora escolhem, né, viver esse caminho de destruição. E Paulo vai dizer, não façam isso, porque se vocês fizerem isso, vocês vão se destruir. Vocês vão acabar uns com os outros, vocês vão se machucar e machucar o próximo. Sejam servos uns dos outros. Por isso, ele vai dizer no versículo 16, vivam no Espírito. Vivam no Espírito. Vivam pelo Espírito. E se nós vivermos no Espírito, Paulo vai dizer, de modo nenhum, ou seja, de forma nenhuma, de nenhum jeito, jamais nós vamos satisfazer os desejos da carne. Versículo 17 vai dizer, porque a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Se nós então vivemos pelo Espírito, se nós então temos o Espírito vivendo dentro de nós, o que nós faremos, né, o que nós vamos fazer é a vontade do Espírito, porque o Espírito não permite que a carne se torne vencedora dentro de nós. Vivam pelo Espírito para não satisfazer as vontades da carne. Mas aqui, queridos, 3 pontos são importantes de serem trazidos. 3 pontos são importantes de nós refletirmos. O primeiro deles é que existe uma situação de luta. O espírito e a carne, eles estão em luta, eles estão guerreando um com o outro. Existe uma situação de luta entre o espírito que habita em nós e a carne também que está em nós. Viver, então, né, andar no espírito, pode trazer a ideia de ser algo tranquilo, né? Não, eu estou vivendo no espírito, né? Aquela coisa meio zen, assim, não, estou andando pelo espírito, né? Estou em paz. Não é assim, queridos. Bom se fosse, né? Bom se fosse aquela coisa bem tranquila, né? Viver no Espírito é guerrear, existe uma luta acontecendo, existe um incômodo no nosso coração, existe um desejo de fazer coisas erradas e essa coisa de falar, não, mas eu não posso fazer. É essa vontade de, às vezes, ir por um caminho que não é legal e o Espírito nos alertando, nos incomodando, falando, não faz isso, não anda desse jeito, não fala isso, não faz dessa forma, né? Não vai por esse caminho. E quantas vezes essa guerra interna existe dentro de nós? Existe uma luta acontecendo, queridos. Existe uma luta sendo travada entre o espírito e entre a carne. Existe uma luta acontecendo dentro de nós e essa luta, ela acontece cada dia mais. Cristo não nos pega, né, quando nós nos batizamos, nos coloca numa arquibancada da vida enquanto Ele está ali lutando sozinho. Cristo fala, vem comigo, vamos lutar junto, vamos combater junto, eu estou do lado de vocês, né? Vocês vão guerrear e eu vou guerrear junto com vocês. Cristo se coloca ao nosso lado enquanto nós vivemos a nossa vida, enquanto nós lutamos, enquanto nós batalhamos essas batalhas contra o pecado. Mas vem o segundo aspecto, queridos. Essa luta, ela não é uma luta qualquer, é uma luta acirrada, é uma luta que acontece de forma acirrada. Aquele que então é não cristão, né, aquele que não conhece o Senhor, ele já vive constantemente ao alcance da carne ali, né, que é a expressão que Paulo vai usar para o pecado. E por que ele vive nesse constante alcance da carne?
Porque ele não percebe que ele está vivendo pela carne, né? Se ele não tem um espírito dentro de si, ele não sabe que fazer aquelas coisas erradas é errado. Ele não entende que aquilo que nós, como cristãos, que temos o Espírito vendo dentro de nós, entendemos como errado, seja dessa forma, né? E é comum, por exemplo, no meio dos homens aí, marido que trai a mulher, né? Que vê pornografia, que fala da mulher de todo mundo que passa, que fala coisas, né, indecentes. É bem comum no meio do trabalho, né? Em vários lugares, nós que somos homens sabemos bem. Eu sei que no meio das mulheres também acontecem. Para quem está fora, para quem está no mundo, isso é normal, não tem nada de errado, né? Não tem problema. Qual que é o problema de falar ali de alguém que está passando e tal? Nós que somos cristãos sabemos que isso não convém, que isso não é ético, não é correto, que o Senhor não se agrada de viver dessa forma, de fazer essas coisas. Aqueles, então, que não são cristãos, eles já vivem nesse alcance da carne, eles já vivem nessa liberdade da carne, porque eles não são incomodados pelo Espírito. Eles não são incomodados pelo Espírito Santo do Senhor, porque ele não vive ainda dentro dessas pessoas. Elas não entenderam ainda a necessidade de terem o Espírito Santo dentro delas. O Espírito, então, nota essas tentativas da carne, né? Quando o Espírito mora dentro de nós, ele percebe essas tentativas da carne de fazer o que é errado, e ele então nos alerta, e ele então nos dá esse entendimento de que nós não devemos seguir por esse caminho, de que nós não devemos viver assim. E essa, então, oposição contra esses desejos da carne, contra essas vontades da carne, ela é uma vontade acirrada, né? Uma batalha dura ali que está acontecendo entre a vontade da carne e entre o Espírito de Deus que vive dentro de nós. O texto de Mateus 10:34 vai dizer que Cristo, né, então, não deixa de ser um grande perturbador nesse mundo. Lá em Mateus 10:34 diz, Cristo, eu não vim para trazer paz, mas espada. Por que isso é importante, queridos? Porque Cristo veio para nos perturbar mesmo. Cristo veio para nos incomodar. Cristo veio para falar para a gente que a gente é pecador, que a gente é mau, que a gente vive errado, que a gente quer fazer coisas erradas. E se no nosso coração não nos incomoda as nossas atitudes, é porque o Espírito de Cristo não está vivendo em nós, queridos. Não está agindo em nosso coração. Então Cristo, na verdade, é um grande perturbador desse mundo e continua sendo. Ele mesmo afirma sobre isso. Ele fala que eu vim trazer espada. Cristo veio para nos incomodar, queridos, para incomodar cada um de nós. E por causa desse incômodo, nos conduzir ao arrependimento. Nos conduzir a viver uma vida com Ele, a falar, eu não posso viver desse jeito, eu não posso viver assim, eu preciso fazer diferente, eu preciso ser diferente. E Cristo, então, vem nos incomodar. Um terceiro aspecto que nós precisamos entender é que, apesar dessa luta que está acontecendo, e essa luta ser uma luta acirrada do Espírito contra a carne, o Espírito sempre sai vencedor. Parece interessante, né? Como que a luta é acirrada, mas o Espírito sempre sai vencedor. Pensem que o Espírito que está batalhando aqui é o Espírito do Senhor, é o Espírito Santo que vive dentro de nós, não é verdade? Então, se nós falarmos que essa luta acirrada, o Espírito Santo pode perder, nós estamos falando que Deus tem menos poder do que as nossas vontades. Então, essa luta, ela é sim acirrada. Mas toda vez que você escolher fazer a vontade do Espírito, você vai conseguir fazer a vontade do Espírito. Você vai conseguir vencer o pecado. Você vai conseguir vencer as tentações. Você vai conseguir viver de maneira correta. Toda vez que você escolher viver a vontade do Espírito. Por que essa luta é acirrada e às vezes a gente perde? Porque a gente escolhe as nossas vontades. Porque nós escolhemos os nossos desejos. Mas toda vez que nós deixarmos o Espírito agir, ele vai ser vitorioso. Ele vai ser vencedor. Por quê? Porque ele é o Espírito Santo de Deus. Ele é o Espírito Santo do Senhor que age em nós, que atua em nós, que trabalha em nós. Paulo vai dizer então, as obras da carne são conhecidas. Né? Vocês conhecem quais são as obras da carne, vocês sabem quais elas são. E é interessante que a ênfase de Paulo aqui não está na lista que a gente tem ali logo em seguida. Né? É até interessante, na verdade, Paulo fazer essa lista. Porque Paulo está falando, não sejam legalistas. Né? O que é legalista? É viver uma série de leis, de normas. Logo em seguida ele dá uma série de normas. Né? É interessante que Paulo faz isso. Mas não é tão importante em si aquilo que Paulo vai trazer nessa lista. O que é interessante nós entendermos é a ênfase nessas obras, de vocês conhecem as obras, vocês sabem quais são. Paulo depois só cita algumas ali para dar uma relembrada, mas ele fala, vocês sabem quais são as obras da carne. Vocês sabem o que vocês fazem de errado, vocês sabem quais são as atitudes de vocês sabem qual que é o caminho que vocês seguem ou seguiam, vocês sabem quais são as obras da carne, e todo aquele então que vive no Espírito sabe onde está errando.
sabe onde está fazendo errado, sabe quais são os seus pecados, os seus erros. A gente escolhe fazer errado, queridos. Há um tempo atrás, eu tive uma conversa com uma pessoa que ela havia saído do emprego, né? Havia sido demitida. E quando eu falo há um tempo atrás, pode ser ontem ou pode ser 10 anos atrás, tá? Então, há um tempo atrás. E ela havia sido demitida do seu emprego. E aí ela conseguiu um novo emprego, mas ela tinha dado entrada no seguro-desemprego. E essa pessoa é uma pessoa cristã. E ela falou, agora está muito bom, porque eu estou ganhando dinheiro do seguro-desemprego, e aí eu pedi para não me registrarem, porque daí eu ganho um adicional ali, e, meu, que coisa boa, né? E aí, o que eu falo, né? Muito bom, muito legal, só não é cristão, né? Só não é uma atitude ética de se viver. E a desculpa dela foi, mas todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso. Todo mundo faz assim. E aí, né? Queridos, nós sabemos o que nós fazemos errado. A gente sabe o que não pode ser feito. Nós é que escolhemos pecar. Nós é que escolhemos fazer errado. Nós é que escolhemos andar por caminhos errados, por uma vida de pecado, por uma vida que desobedece à vontade do Senhor. É a escolha nossa viver assim. E a gente sabe o que a gente faz de errado. Esse é o pior. A gente sabe o que a gente faz de errado e ainda assim a gente escolhe fazer errado. Ainda assim a gente escolhe viver fazendo as coisas erradas. Esse é um grande problema. Por isso, queridos, aquele cristão, então, que não percebe o que faz de errado, né? Aquele cristão que não nota, espero que todos nós aqui notemos o que fazemos de errado, mas aquele cristão que não percebe, que não nota, que não consegue entender que está fazendo errado, provavelmente já está com a mente cauterizada, queridos. Provavelmente já está afastado do Senhor há muito tempo, já está longe do Espírito, não entende mais o que o Espírito fala para ele, porque não tem mais contato, não tem mais comunhão com o Espírito. Se o Espírito não te incomoda mais, é porque você não está mais tendo comunhão com o Espírito, queridos. E você precisa voltar a ter essa comunhão, você precisa voltar a ter esse contato com o Senhor. Paulo vai dizer um pouquinho antes para os Gálatas que viviam dessa maneira, que eles eram insensatos. Se vocês, então, não percebem o que vocês fazem de errado, é isso que Paulo está falando, nós somos insensatos, nós não temos sensatez, nós não sabemos realmente o que é correto ou não, né? A sensatez já saiu de nós. Logo em seguida, então, queridos, Paulo vai falar sobre os conflitos interpessoais ali, né? Que ferem o primeiro mandamento, principalmente. Paulo vai começar falando ali nessa lista, né, das obras da carne, ele vai dizer, então, a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, idolatria e feitiçaria. É interessante que toda essa sequência aqui, elas têm a ver com a mesma coisa, né? Que é esse descumprimento do primeiro mandamento de amar a Deus. Mas o que tem a ver, né? A libertinagem não ser um amor a Deus. Quando a gente vai lá para o Antigo Testamento, nós percebemos que quando alguém se deitava com uma mulher estranha, ele também estava aceitando um Deus estranho. Quando existia uma traição no Antigo Testamento, existia uma traição à esposa, né? Mas também existia uma traição a Deus. Deus vinculava esse deitar-se com uma mulher estranha com uma desobediência a ele próprio, com estar aceitando um outro Deus no lugar dele. Então, né, a traição, ali o que vai falar, a lascívia, os desejos sexuais, a impureza, eles são em si uma idolatria. Eles poderiam ser todos englobados no aspecto da idolatria. Porque se você está vivendo dessa forma, você não está amando o Senhor sobre todas as coisas. Você está colocando outras coisas acima do amor ao Senhor. Mais para frente, Paulo vai falar sobre os problemas interpessoais que aconteciam, então, dentro deles ali. Ele vai falar, então, o ódio, a discórdia, os ciúmes, a ira, o egoísmo, dissensões, facções e inveja. Tudo isso acontecendo dentro da igreja, todos esses problemas acontecendo dentro da igreja, as pessoas então se odiando, as pessoas, né, tendo esse ódio uns pelas outras, tudo isso vinculado a essa falta do amor ao próximo. Então, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, estava sendo descumprido. O segundo mandamento importante que nós temos, que é amar ao próximo como a si mesmo, também não estava sendo cumprido pelo povo de Gálatas, também não estava sendo vivido pelos Gálatas. E o terceiro aspecto é o domínio próprio. Os Gálatas não tinham domínio próprio. Vai dizer ali, então, que eles viviam embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E eles viviam essas coisas, eles não tinham domínio próprio na sua vida. Algumas versões vão dizer
de comer demais, né? Aqui traz domínio próprio, algumas versões vão dizer de não ter, né, o controle daquilo que come e tudo mais. Queridos, quando nós não temos domínio próprio, nós não conseguimos dominar o pecado em aspectos tão básicos da nossa vida, nós não temos domínio próprio em outros aspectos muito maiores, em outros aspectos muito mais complicados da nossa vida. Por isso, o domínio próprio é algo tão importante. As obras da carne, Paulo vai dizer. Mas é interessante que essa lista não acaba aqui. Essa lista ela é maior, vocês sabiam? Tem uma lista ainda maior. Porque Paulo vai dizer assim, versículo 21, coloca lá para mim, por favor. Inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Então não é só isso aqui. Tudo aquilo que se parece com essas coisas também é errado. Tudo aquilo que se parece com essa lista que Paulo trouxe, também é uma atitude errada, também é uma atitude que não convém. Então, quando nós vivemos esses aspectos e coisas semelhantes a estes, nós estamos em desagrado com a vontade do Senhor. Nós estamos afastados da vontade do Senhor, afastados daquilo que o Senhor quer que nós vivamos. Amém? Mas nós temos um terceiro aspecto agora, que são as obras, os frutos do Espírito. E aí, quando a gente vai estudar os frutos do Espírito, é assim que Paulo vai trazer, né? Frutos, ele não coloca como obras. Por quê? Porque são frutos que devem nascer no coração de cada um de nós. São frutos que devem ser desenvolvidos em cada um de nós. São frutos que devem habitar em cada um de nós. E é esperado, então, que cada cristão viva uma vida, né, que frutifique, que dê frutos de intimidade com o Senhor, que dê frutos que vão em comunhão com o Senhor. E isso precisa acontecer, queridos, de forma visível, de forma palpável, de forma a ser notada nas nossas vidas. Nós precisamos enxergar o Espírito nas nossas vidas. E quais são, então, né, as obras do Espírito? A gente tem ali, então, a lista, né, que Paulo vai trazer: o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E ele vai ressaltar, né, contra essas coisas não há lei, não tem lei contra essas coisas, né, nada que nos proíba. Assim, então, queridos, uma expressão de uma vida de intimidade com o Senhor, de uma fé saudável, ela é uma expressão que se comunica, né, que conversa com cada um desses atributos, com cada um desses frutos que nós temos. Se nós temos uma fé saudável, se nós temos uma fé que está aliada com o Espírito Santo, onde o Espírito Santo habita em nós, esses frutos precisam ser visíveis em cada um de nós. Quando então nós não demonstramos esses atributos, esses frutos a todo momento, tem alguma coisa de errado ali, queridos. Tem alguma coisa a ser consertada, tem alguma coisa a ser cuidada. Nós não podemos escolher quem nós amamos. Nós precisamos ter amor. Nós não podemos escolher os momentos de paz, né? Quando está tudo bem, não, eu estou em paz. E aí começa o problema, a paz vai embora. Não, nós vivemos com a paz constantemente. Se não, queridos, nós só somos queridos, né? Se você é amoroso com algumas pessoas, você só está sendo uma pessoa legal. Você só está sendo querido, né? Ser legal com quem é legal é fácil, né? Mas ser legal com quem é difícil, esse é o grande X. Paulo está falando sobre ser amoroso com todo mundo. Não só com ser amoroso com aqueles que vêm ali, são queridos e são legais, né, e amorosos. Quem é fácil de amar, né? Todo mundo aqui é muito fácil de amar, graças a Deus. Mas tem gente que é complicado. Tem gente que é difícil, né, de ser amado, assim, que se esforça para ninguém amar, parece, né? Tem gente que é desse jeito, a gente sabe disso, queridos. Mas Paulo está falando: sejam amorosos com todo mundo. Sejam amorosos, sejam transformados, queridos. Assim, então, o nosso amor tem que ser um amor sacrificial. Porque se ele não é um amor que se sacrifica, você só é legal também. Você só é uma pessoa querida, provavelmente, né, que tem uma boa ética ali de tratar bem. Ou você é um atendente de loja que tem que tratar todo mundo bem, né? E aí você pode ser essa pessoa. O amor tem que ser sacrificial, queridos. Nós devemos amar de forma sacrificial. A alegria, ela tem que estar em todos os momentos da nossa vida. Tiago vai dizer: considerem motivo de grande alegria o fato de passar por provações, por lutas e todo tipo de prova. Então a alegria deve ser um fator motivador do cristão a todo momento. Nós não estamos alegres só quando está tudo bem. Nós estamos alegres porque nós temos a Deus. Então, mesmo no momento ruim, mesmo na prova, como nós dizemos, no deserto, né, como costumam dizer, nós estamos alegres. Por quê? Porque Deus está comigo. Deus quer me ensinar algo, Deus quer trabalhar alguma coisa. Se eu tenho Deus, nada mais importa. Eu estou alegre porque o Senhor está comigo. Se nós temos paz, é uma paz confiante.
né? Lá no texto a gente vai ver, não andem ansiosos por coisa alguma. É uma paz que confia na ação do Senhor. É uma paz que não é perdida por qualquer coisa que acontece. Qualquer coisinha durante o dia ali que nos tira a nossa paz, né? Ai, tirou a minha paz. Não, queridos, não pode ser assim. Se nós temos essa paz que é fruto do Espírito, ela deve ser algo contínuo com a gente. Paciência, essa é difícil, né? Paciência, porque às vezes pega pesado, né? E aí a gente perde a paciência por qualquer motivo, né? Qualquer coisa que acontece, a gente perde paciência. Ou então, normalmente a gente tem muita paciência com quem a gente não conhece, mas com aqueles que são chegados, né? Falou alguma coisa de errado, já na lata, né? Já fala o que precisa falar, né? Os pais aí que sabem bem, né? O filho piscou errado ali na hora errada, já... Queridos, paciência. O Spock falou que sim, é isso ou não, Spock? Ah, lá atrás, tá. Paciência, queridos. Precisa ser paciente em todos os momentos, em todos os aspectos. Paciência em todos os momentos, com pessoas queridas e com pessoas difíceis, com pessoas que a gente não conhece, com pessoas que são íntimas nossas. Ter a paciência é necessário. A amabilidade, queridos. A amabilidade é, de novo, esse caráter de ser amável com as pessoas. E, de novo, né, com quem é bom de amar e com quem é ruim de amar também. Ser amável com todas as pessoas, ter essa amabilidade em todos os momentos. Bondade, queridos. Ser bondoso com quem merece e ser bondoso com quem não merece. A gente sabe que tem gente que não merece a nossa bondade, mas nós devemos ser bondosos da mesma forma. Senão nós estamos tratando de forma desigual as pessoas, e o Senhor quer que nós sejamos bondosos com todo mundo, queridos. Fidelidade, né, com Deus, fidelidade com o próximo. Essa fidelidade não é só nos nossos relacionamentos aqui, mas é com o próprio Deus, queridos. Se você coloca qualquer outra coisa acima de Deus, você não está tendo fidelidade a Ele. Você não está sendo fiel com Ele. Fidelidade em todos os momentos. E por fim, mansidão, né? Mais um aspecto difícil às vezes, né? Mansidão 24 horas por dia, não é mansidão só em alguns momentos. Ser manso o tempo todo, ter um coração manso e domínio próprio. Domínio próprio, eu até coloquei aqui, 24 horas, não só na rua, né? Que na rua a gente se aguenta, segura ali, né? Para não esgoelar alguém. Domínio próprio o tempo inteiro, queridos. Domínio próprio o tempo todo. Domínio próprio em todas as situações. Ter domínio próprio toda a nossa vida. Paulo, então, relembra, queridos, que nós, cristãos, nós não pertencemos mais a nós mesmos. Nós não somos mais de nós mesmos. Nós somos agora do Senhor. Nós somos agora de Deus. Nós agora pertencemos a Ele. Nós nos entregamos a Ele. E a partir de agora, então, as nossas vontades, os nossos desejos, aquilo que nós queremos fazer, precisa estar preso, precisa estar vinculado ao que o Senhor quer de nós. Ao que o Senhor quer da nossa vida. Não é mais a nossa vontade, não é mais os nossos desejos. E concluindo, queridos, Paulo então expõe um conflito que existe, né? E ele fala então, lá no versículo 25, pode colocar ali, pode deixar para mim ali. Já que vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Outras versões vão dizer se, e eu gosto dessa versão, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Por que eu gosto dessa versão? Porque isso precisa acontecer, queridos. Como é que a gente precisa entender isso, né? A gente precisa entender, queridos, que se nós temos o Espírito no nosso coração, e a palavrinha "se" ali, né, ela é uma condição, né, as professoras aí podem me ajudar, então é uma situação de condição que a gente tem ali, e ela vai dizer, se você tem o Espírito, você precisa viver no Espírito. Se você não anda no Espírito, o que significa? Que você não está vivendo no Espírito, que você não tem o Espírito ainda dentro de você. E como é que a gente precisa ver isso, queridos? A gente precisa entender isso em todos os aspectos da nossa vida e todos os aspectos da igreja. E é muito importante que esse versículo aqui fique gravado na nossa mente e coração, porque existe gente importante dentro da igreja. Né? A gente pode ter pastores que não andam no Espírito, que dizem viver no Espírito, mas não andam no Espírito. Nós podemos ter profetas, podemos ter, né, todo tipo de gente, evangelista, pregador, podemos ter presbítero, né, diáconos, que são aqueles que servem dentro da igreja, podemos ter todo o modelo, toda a forma, todo grupo de pessoas de dentro da igreja que falam, não, eu vivo no Espírito, né? Eu ando com o Espírito, eu faço o que o Espírito quer de mim, mas na prática não anda no Espírito. E aí se fala que vive no Espírito, mas não anda no Espírito, o que significa?
que é uma mentira, que não está vivendo no Espírito, que não tem o Espírito realmente no coração dele, que não tem o Espírito realmente morando no coração dele, queridos. Então, se eu falo que eu vivo no Espírito e eu não ando no Espírito, eu estou mentindo. Eu preciso viver conforme aquilo que eu falo, queridos. Se eu vivo no Espírito, eu preciso andar no Espírito. Eu preciso fazer o que o Espírito quer de mim, eu preciso fazer o que a palavra me ensina, queridos. Quantas vezes a gente escuta, né? Não, eu estou bem com Deus, está tudo certo, né? Eu e Deus a gente está bem, a gente está tranquilo, está tudo bem. Mas não está, por quê? Porque não está vivendo no Espírito, fazendo o que o Espírito quer. Diz que vive com o Espírito, mas não faz o que o Espírito manda. Como é que está bem com Deus assim, queridos? Diz que vive com o Espírito, mas não anda conforme a vontade do Espírito. Então não está bem, não está bem, não está bem viver dessa forma. Se vivemos no Espírito, é algo intimamente ligado, queridos. Não dá para ser diferente. Se você diz que vive no Espírito, você precisa andar conforme o Espírito. Se você não anda conforme o Espírito, você não está vivendo com o Espírito. Isso é um alerta para a gente, queridos. Isso é um alerta para a nossa vida. Como é que você tem vivido? Como é que nós estamos vivendo as nossas vidas? Nós estamos vivendo conforme a vontade do Senhor, conforme a vontade do Espírito? Nós estamos fazendo dia após dia a vontade do Espírito? Ou você acha que tem Deus na sua vida, mas faz o que você quer? Ou você acha que tem salvação, mas vive a vida da sua forma? Como é que você está vivendo a sua vida, queridos? Se falta atitudes, falta Espírito. Se falta ação, falta Espírito. Se falta ação, falta Espírito. O Espírito, então, com certeza é um poder arrasador, né? Quando ele vem, ele age, ele transforma, ele faz de uma maneira que a gente não entende, que a gente não compreende, e ele torna, então, tudo diferente na nossa vida. Mas a gente não pode entender esse viver no Espírito como algo passivo. Então eu vou deixar o Espírito me transformar, e aí, quando eu ver, eu estou diferente. Se você vai nadar, você precisa bater os braços, senão você afunda, certo? Se você tem um navio andando no mar, você tem que colocar ele em movimento para ele poder ir para onde ele quer. Se ele ficar parado, não tem como controlar, queridos. Se você quer ser transformado pelo Espírito, você tem que agir. Você tem que começar a viver pelo Espírito, a fazer, a praticar o que o Espírito quer na sua vida. Não é simplesmente falar, não, agora eu quero viver pelo Espírito e continuar fazendo tudo do mesmo jeito, vivendo tudo da mesma forma. É permitir, então, que as suas ações sejam transformadas, que o seu jeito seja transformado. É pensar de forma racional e inteligente ali e falar, não, eu não quero fazer a minha vontade, mas eu quero fazer a vontade do Espírito. É fazer a vontade do Senhor. Existe uma guerra, queridos, entre a carne e o Espírito. A carne está só esperando uma oportunidade de fazer o que ela quer, de você dar uma brecha, de você dar uma chance ali para ela, né? Ela quer aquela base que eu falei antes para fazer a vontade dela. É nós que escolhemos, então, fazer o que o Espírito quer de nós. Porque se eu vivo no Espírito, eu escolho fazer o que o Espírito quer. Se eu vivo com o Espírito dentro de mim, ele vai me incomodar pelas minhas vontades erradas, e eu vou então escolher fazer aquilo que o Espírito quer e espera de mim. É uma escolha nossa, queridos. Se eu não escolho fazer o que o Espírito quer, eu não estou vivendo pelo Espírito e com o Espírito. E esse é um alerta muito grande para cada um de nós, queridos. Se vivemos no Espírito, que nós também andemos pelo Espírito. Amém? Esse texto de Gálatas, queridos, é um chamado à transformação. Não é só uma lista de não faça e faça, né? Não faça isso, faça aquilo. Mas é um conjunto de regras que nós precisamos compreender de forma íntima e pessoal, que nos alerta a falar, será que eu tenho vivido de forma espiritual? Será que eu tenho feito o que o Senhor quer de mim? Será que eu tenho o Espírito? Será que eu vivo e faço o que o Espírito quer? E esse alerta precisa estar muito real na nossa vida, queridos. Precisa ser um alerta constante, né, cada dia, de viver todos esses frutos de forma bondosa, amorosa, com todo mundo. E se você tem dificuldade, se você ainda não vive pelo Espírito, não anda com o Espírito, né, fala com a gente, conversa com a gente pode, né, ajudar, a gente quer ajudar vocês. Nós temos alguns cursos de batismos começando agora, né, glória a Deus por isso, em breve teremos novos batismos na igreja. Então, se você tem desejo de se batizar, fala com a gente já coloca você junto ali, e a gente quer ajudar, né, cada um de vocês realmente a andar com o Senhor, a estar próximo do Senhor e a viver com o Senhor. Amém? Baixa a sua cabeça, eu quero orar com você.
Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos alerta a viver uma vida de fé tão prática, Senhor. Uma vida de fé tão real, Senhor. Obrigado porque um texto tão simples, às vezes, que nós passamos batido tantas vezes, Senhor, nos traz alertas tão sérios sobre a nossa vida de fé, Senhor. A nossa vida é contigo, Senhor. Pai, eu te peço que o Senhor esteja trabalhando mesmo no coração de cada um aqui, Senhor. Pai, se alguém aqui precisa de um reencontro contigo, Senhor, que o Senhor esteja nesse momento tocando mesmo ao seu coração, o Senhor esteja indo mesmo ao encontro e que o Senhor esteja falando mesmo, Senhor, no coração, Pai. Que o Teu Espírito Santo, Pai, alerte, Senhor, a cada um de nós quanto às nossas obras da carne, Senhor. Que o Senhor não permita que nós vivemos uma vida afastados de Ti, Senhor, vivendo as nossas vontades, os nossos desejos, Pai. Mas que no nosso coração nós desejemos, Senhor, nós queiramos fazer aquilo que o Senhor quer e espera de nós, Pai. Que a Tua vontade, Pai, seja vitoriosa cada dia sobre as nossas vidas, Pai. O nosso amor, a nossa fidelidade, a nossa bondade, a nossa mansidão, domínio próprio, Senhor, e todos os outros frutos necessários, Senhor, sejam frutos constantes na nossa vida, Senhor. Que seja visível pelas outras pessoas cada um desses frutos, Pai. E que nós possamos ser transformados, Senhor, por uma vida de ação em direção ao Senhor, Pai, em direção ao Teu Espírito, Senhor. Pai, que nós não só digamos que nós vivemos com o Espírito, Pai, mas que realmente nós estejamos caminhando com o Teu Espírito dia após dia, Senhor. Que as pessoas enxerguem o nosso viver no Espírito por causa do nosso caminhar no Espírito, Senhor. E que o Senhor abençoe e trabalhe em nossa igreja, Senhor, para que nós possamos viver mesmo longe de todo o legalismo, de toda a cobrança legalista, entendendo que tudo é graça do Senhor. Tudo é bênção do Senhor, a salvação é graça do Senhor. E nós, por causa dessa salvação, queremos ser transformados e viver diferentes, Senhor. Fala com cada um de nós, abençoa a nossa semana, Senhor, que essa mensagem borbulhe no nosso coração, Senhor, esteja incomodando o nosso coração e que nós realmente desejemos viver cada dia mais próximos de Ti, Senhor. Aleluia, Senhor. Amém. Amém. Amém, queridos.